Olha só, se liga nesse vídeo e fica nele até o final, porque eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo, sobre renda passiva. Para você que é iniciante ou tem conhecimento médio, não vou exigir de você nada além do que você já ouviu falar sobre renda passiva, mas eu te garanto que você vai ter uma visão detalhada se você ficar nesse vídeo até o final. Meu nome é Natanael Filho, a minha missão é descomplicar as finanças, mostrar que você pode investir com segurança, tendo o conhecimento mínimo que você precisa para tomar as suas decisões. Bora pro vídeo. Renda passiva, todo mundo já ouviu falar de renda passiva. O que é isso, Natan? Renda passiva é o dinheiro que você vai passar a receber sem precisar fazer esforço. Ou seja, o dinheiro agora trabalha para você. Renda ativa é aquela que, se você parar por qualquer razão, o dinheiro cessa. Depois de algum tempo, ele cessa. Na renda passiva, não. O que você constrói continua rendendo. É aquela famosa imagem de você estar lá na rede, tirando seu cochilo e as moedinhas caindo no seu cofre. Isso é renda passiva. Vamos pegar aqui o exemplo mais tradicional, aluguel de imóveis. Os nossos pais, os nossos avós, quando tiveram condições, compraram casas para poder alugar. Ou seja, eles continuavam trabalhando, eram alfaiates, impressores gráficos, funcionários públicos, mas a renda daquele aluguel continuava caindo no bolso todo mês, e isso era muito bom. O aluguel é uma das formas de renda passiva. Dá para a gente viver de renda passiva? É possível viver de renda passiva? É, mas exige uma construção de patrimônio. Você não consegue, do nada, começar hoje e amanhã já viver de renda passiva. Você pode sim acumular valores que vão, no futuro, gerar uma renda passiva com base nas suas necessidades. Essa que é a grande sacada, porque a renda passiva vai acontecendo durante essa jornada. Todo mês vai cair uma graninha, mas essa graninha ainda não é suficiente para você viver de renda passiva. Então você tem que levar em consideração um plano mais longo, um projeto, calcular quanto você precisa ou estimar quanto você vai precisar ter de renda passiva para que você possa viver tranquilamente. Pô, Nathan, então eu vou ter que ficar juntando dinheiro aí um tempão para poder ter uma renda passiva? É verdade. Renda passiva é uma construção, é uma obra que acontece na sua vida para que você possa então desfrutar lá na frente dessa tranquilidade. E você tem um aliado muito importante. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e quando ele está do seu lado, ele te ajuda pra caramba. Os juros compostos. Então, você pode investir no mercado de renda fixa, no mercado de renda variável. Se você fizer bons investimentos e boas aplicações e contar com esse aliado forte, que são os juros compostos, você certamente vai acelerar esse processo de construção de patrimônio para gerar ali um patrimônio que vai permitir a você viver de renda passiva. Uma coisa extremamente importante e que a gente não leva em consideração, porque na juventude você quer desfrutar mais do que guardar dinheiro. Então, comece muito cedo. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter um patrimônio que vai te permitir gerar uma renda passiva consistente e que vai poder proporcionar a você aquele tão sonhado descanso remunerado. Então, comece o mais cedo possível e seja constante. Não adianta você pegar janeiro, colocar R$ 1.000, e aí em outubro você colocar 200, em fevereiro do outro ano. Não. Melhor você acumular gradativamente, criar um plano para que você faça investimentos regulares
porque os juros compostos vão ajudar a criar esse bolo muito forte e muito saboroso para você no futuro. Olha só, agora eu vou falar de uma coisa muito interessante. Como é que a gente consegue? Quando que eu vou viver de renda passiva? Renda passiva tem 3 fases. Primeira fase é a fase da acumulação. Segunda fase é a fase da multiplicação. E a terceira é usufruto ou fruição. Vou falar de cada uma delas agora. Na primeira fase, que é a acumulação, é a hora em que você precisa dar a atenção especial para onde você vai colocar o seu rico suado dinheirinho. Então, criar uma reserva de emergência é importante para que os problemas que vão surgir não desviem você do seu foco. Você deve manter o foco, manter a regularidade dos aportes, ou seja, dedicar todo mês uma parte da grana que você ganha, seja como CLT, seja como profissional liberal, seja aí no mercado informal, não importa. Uma parte do que você ganha deve ser só. Pô, Natan, mas eu sou assalariado, ganho aí 1 ou 2 salários mínimos. Não importa. Você precisa ter o controle da situação para que um pedacinho, 5%, 10%, você tenha o hábito constante, o hábito regular de salvar essa parte. Esse momento da acumulação, ele é a base sólida para você ter uma renda passiva bacana lá na frente. O segundo momento é o momento da multiplicação. Na multiplicação, você tem que pensar no seguinte: tem que ter estratégias bacanas, bem montadas, para, primeiro, diversificar os seus investimentos, diversificar, né, o seu patrimônio, ter um pouco na renda fixa, um pouco na renda variável, em alguns casos, ter um pouco aplicado no exterior, ou seja, ter uma carteira de investimentos balanceada para que ela possa, no perde e ganha, durante essa jornada, se manter bacana, se manter com rendimento acima da média, para que você possa, então, multiplicar o valor que você deposita todo mês, contribuindo para essa sua renda passiva. Então, é absolutamente importante e necessário que você entenda um pouco do mercado financeiro, um pouco de finanças, para você escolher exatamente quais são os tipos de investimentos que estão aliados com o seu planejamento. Não é o planejamento do seu irmão, do seu tio ou do seu vizinho. É o seu planejamento. E eu vou te mostrar aqui mais à frente como é que você calcula quanto você precisa ter de patrimônio para gerar uma renda passiva bacana para você. O terceiro momento é o usufruto, ou seja, é a hora em que você fala, peraí, já guardei a grana, já fiz os investimentos, agora eu preciso usufruir. É quando eu não vou nem usar a expressão se aposenta, eu vou usar quando a gente para de trabalhar, porque muita gente se aposenta e continua trabalhando. Então, por várias razões. Então, o usufruto é a hora em que você vai reestruturar a sua carteira de investimentos, porque aí você já não quer tanto risco, você quer ter um pouco menos de risco, você quer uma renda estável, bacana, onde você consiga ter investimentos normalmente em renda fixa, com menos risco, para que você possa então usufruir. Ou seja, uma parte da renda do seu investimento, do seu bolo, você vai começar a tirar para você então fazer ainda na sua velhice as coisas que você quer fazer. Você vai viajar, você vai encontrar os amigos, você vai passear. Então, o usufruto é esse momento. É a hora em que você vai retirar pedaços desse patrimônio acumulado, da renda passiva desse patrimônio acumulado, para que você possa, então, continuar vivendo de uma forma confortável. Natan, eu posso consumir, se eu fiz um planejamento para ter 10 mil reais de renda passiva, eu posso pegar a grana todo mês, todos os 10 mil reais? Calma lá, a gente vai falar disso ali na frente. Mas já te adianto que não, você tem que pegar uma partezinha da sua renda passiva, tal qual você fez no início da sua vida, e você vai ter que reinvestir, porque ela precisa ter a correção da inflação.
Natan, qual é a diferença de renda passiva, renda extra e renda ativa? Vamos lá, vamos esclarecer porque isso é muito importante. Renda ativa é quando você é o ator principal para poder gerar a grana. Não entra dinheiro se você não existir. Isso é renda ativa, ou seja, é o seu trabalho que gera. Se você é um professor e você parar de dar aula, sua renda ativa vai cessar. Então, isso é a forma que você faz entrar dinheiro na sua conta para então você fazer as coisas, pagar suas contas e aí gerar os seus investimentos para então ter a renda passiva, ou seja, o acúmulo de investimentos ao longo do tempo gera um patrimônio que desse patrimônio, o resultado do investimento dele vai ser a renda passiva. E a renda extra? A renda extra é um mecanismo que pode alavancar a ponte entre a renda ativa e a renda passiva. Renda extra é tudo aquilo que você pode fazer além do que você já faz para colocar mais moedinhas no seu pacote. Pegando o exemplo do professor, e aí ele tira o sábado para dar aulas extras, ou ele escreve um livro, ou ele cria um aplicativo para os alunos entenderem melhor uma determinada matéria, ou ele dá aulas na internet. A grana resultante dessas ações são consideradas como renda extra. E essa renda extra ele pode pegar e colocar nos investimentos. Então, renda ativa precisa da sua participação, renda passiva não precisa da sua participação e ela vai surgindo na jornada ao longo do tempo até que você tenha um capital, e a renda extra é aquela que você faz um serviço extraordinário para poder então pegar uma grana e resolver o seu problema ou investir. Criar um plano de renda passiva tem vantagens e desvantagens, e a gente vai abordar aqui os dois lados da moeda. Vamos começar falando das vantagens. Primeiro, você cria uma segurança financeira, ou seja, ter uma renda passiva te dá uma tranquilidade ali adiante. Se você tiver algum problema nessa jornada, você consegue durante um período viver da renda passiva até que você então recupere a sua fonte de renda ou passe por aquele problema. Ideal é que você não mexa nela, mas se for necessário, você pode mexer, levando sempre em consideração que você tem uma reserva de emergência, que é parte desse plano da renda passiva. Então, você vai primeiro atacar a sua reserva de emergência, que é o seu porto seguro, para então, se o problema não se resolveu, então você vai mexer um pouco com a sua renda passiva. Então, segurança financeira é o primeiro aspecto. A outra coisa é liberdade e flexibilidade. Pô, é bacana você ter uma grana, você passar a controlar o seu tempo. Então, trabalhou a vida inteira, agora você, peraí, não, tem o dinheiro da minha aposentadoria, do INSS, agora eu tenho uma renda passiva que vai colaborar, então eu consigo manter o padrão, eu consigo ter uma liberdade, uma flexibilidade para fazer as coisas que eu gosto e que eu quero, mesmo depois de ter trabalhado, mesmo naquela fase dos cabelos brancos ou da falta de cabelo. Isso é muito bacana. O crescimento patrimonial é outra vantagem, ou seja, você vai investir em fontes de renda que permitam que o resultado contribua ainda mais com o crescimento patrimonial. Ou seja, você pode pegar as rendas de um aluguel, de uma casa, de um apartamento, comprar fundos imobiliários, eles vão ter rendimento todo mês que vão contribuir. Ou seja, você tem uma renda passiva que você está pegando aquela renda passiva, gerando uma nova renda passiva. É aí que o bolo cresce e você vai ter um crescimento do seu patrimônio nessa jornada. É importante falar também da independência financeira. Eu classifico como duas coisas, a liberdade financeira e a independência financeira. Na minha opinião, liberdade financeira é quando você chega num nível que pode ser antes da sua aposentadoria, no qual você consegue escolher a forma que você vai viver e você vive de uma forma confortável. A independência financeira
já é um patamar muito acima. É quando você independe de qualquer situação e você continua tendo aquela vida confortável. Mas nem tudo são flores, é ou não é? Sim, existem desvantagens ou percalços. Vamos lá. Primeira coisa, investimento inicial. Como eu falei, você jovem, primeiro emprego, quer ir para a balada, quer comprar o melhor tênis da moda, você quer comprar a melhor camisa da moda, e aí você começa a gastar o seu dinheiro. Então, você precisa se conscientizar desse investimento inicial. Para que você tenha uma renda passiva, é importante que você comece já. E nunca é tarde. Mesmo que você já tenha aí uma data de idade avançada, como é o meu caso, nunca é tarde, mas quanto mais cedo você começar, melhor. Então, o investimento inicial é um problema, porque conflita um pouco, muitas vezes, o seu estilo de vida ou do ambiente em que você está inserido. Então, todo mundo quer sair, todo mundo quer viajar, e de repente, naquele mês, você vai ter que dar uma segurada, porque você já tinha um investimento planejado, você já tinha um aporte numa rentabilidade bacana, e aí você vai deixar de fazer algumas coisas por conta desse investimento inicial. E ele leva um tempo, você tem que investir com regularidade. Outra desvantagem são os riscos que acontecem no meio do caminho. Você não tem controle sobre o governo, sobre o país, sobre as ações que vão afetar diretamente o seu investimento. Você tem ações de uma determinada empresa, aquela empresa quebra, você tem uma conta num determinado banco, aquele banco quebra, gera um problema, ou seja, existem riscos e existe também o que a gente chama de volatilidade. Um determinado setor da economia está bem, o outro não está. Se você tiver o seu patrimônio equilibrado, você minimiza esse risco. Caso contrário, se você colocar todos os ovos numa cesta e aquele setor daquela cesta tiver alguma dificuldade, você vai ficar bastante complicado. E, por último, mas muito importante, você precisa ter o controle da situação. Não é só colocar a grana, é fazer o acompanhamento. Você vai estabelecer, conforme a fase, a periodicidade, de enquanto em quanto tempo você tem que olhar lá a sua carteira de investimentos, renda fixa, renda variável, ver o que está acontecendo. É importante investir numa planilha de controle. Se você não tiver uma pronta, tem muitas por aí, mas existem sites que vendem bem baratinho planilhas de controle, porque elas te dão uma visão com gráficos. Hoje elas são baratas e muito práticas. Eu assino alguns sites, na verdade eu assino mais de um, para poder fazer esse controle e ter essa visibilidade de o que está acontecendo com ações, com ETFs, com BDRs, com fundos, poder entender exatamente o que está acontecendo e aí fazer o rebalanceamento. Então, essa é uma desvantagem. Você vai gastar algum tempo, mas eu confesso a você que depois se torna até prazeroso. Quando você toma as ações certas e vê os resultados, é muito bacana. Mas, de qualquer forma, toma um tempo de você fazer a gestão da sua carteira. Quanto que eu preciso ter de patrimônio para viver de renda passiva? Eu vou adotar aqui algumas premissas. Primeiro, eu vou desconsiderar a renda da sua aposentadoria pelo INSS. Para esse cálculo aqui, eu vou levar em consideração apenas o patrimônio que você precisa para gerar uma renda. E essa renda, é claro que ela varia de pessoa para pessoa. Então, eu vou adotar também aqui um valor arbitrário. E aí você tem que ajustar para a sua vida, para o seu modo de vida. Vamos pensar que a pessoa quer parar de trabalhar e ter todo mês R$ 6.000 caindo na conta. R$ 6.000 são suficientes para ela ter uma vida confortável, já quitou a casa, os filhos estão criados, a vida está mais tranquila, o ninho já está meio vazio, só está ele, a esposa, ou ela e o marido, ou o cônjuge, ou seja lá a situação que for, e um cachorrinho lá, um petzinho, um cachorro ou um gato. Pronto, está ali. Então, vamos pensar em R$ 6.000. R$ 6.000 por mês equivalem a R$ 72.000 por ano. Então, você precisa ter um
uma renda anual da ordem de R$ 72.000. O que vai influenciar isso durante toda a nossa vida que a gente está careca de saber? Inflação. Então você tem que arbitrar nesse momento, porque ninguém tem uma bolinha de cristal, qual vai ser a taxa de juros real, ou seja, quanto você vai ganhar acima da inflação. Então vamos lá, vamos arbitrar que a inflação média nos próximos anos seja de 3% e que os seus rendimentos estejam trazendo para você 7% ao ano. Você tem uma diferença de 4%. Então, 72 mil por ano, 4% de juros reais. Então, o que a gente tem que fazer? Vai lá, abre a calculadora, coloca lá os R$ 72.000 e aí você vai dividir por esses 4%. 4%, 0,04. Você vai ter que ter acumulado durante a sua vida R$ 1.800.000. Pô, Natan, é grana pra caramba. Sim, é grana pra caramba. Mas lembre-se que você fez isso durante toda uma vida. E isso significa acúmulo de patrimônio. Você pode ter casas que aí você vai continuar vivendo. O equivalente delas, o aluguel, vai equivaler para ajudar nesses R$ 6.000 mensais. Mas esse é o valor, 1.800.000, que você precisa ter no banco, nos seus investimentos, para compensar a inflação e gerar uma renda passiva para você, vamos dizer que vitalícia. É claro que esses fatores vão se alterar. Uma hora a inflação está menor, outra hora está maior, o rendimento está menor, o rendimento está maior. Por isso que uma partezinha desses R$ 6.000 de renda passiva, você tem que reinvestir para gerar continuidade. Eu sei que você não vai viver para virar semente, mas de qualquer maneira, você tem que pegar um pedacinho e reinvestir. Quais são os passos, ou seja, qual é o passo a passo para você chegar nessa tão sonhada renda passiva e você poder dormir na rede e ficar tranquilo só vendo a moedinha caindo lá na sua conta? Bom, primeiro de tudo, você tem que definir seus objetivos financeiros e quanto mais cedo melhor. Então, saber o que você quer, as coisas que você vai adquirir durante essa jornada, porque é realmente uma jornada. São 20, 30, 40 anos acumulando patrimônio para então você poder viver de renda passiva. Equilibrar suas despesas, as suas contas, para que você tenha mais capacidade de investir e acumular patrimônio para gerar renda passiva no futuro. Passo 2 é você olhar as suas finanças hoje, como é que elas estão. Pô, eu estou quebrado, Natan, como é que eu vou chegar nesse 1.800.000 para ter 6.000 de renda passiva? Comece equilibrando as suas contas, comece reduzindo os seus gastos, comece eliminando as dívidas com juros mais altos para você, então, daqui a um tempo, ter a sua carteira, a sua vida equilibrada e poder, então, começar uma carteira de investimentos bacana. Educação, passo número 3 é você se educar. Se você ficar com o seu rico suado dinheirinho na poupança, esquece. Você não vai conseguir chegar nesse objetivo. Eu estou sendo muito transparente com você. Então, você precisa investir o seu rico suado dinheirinho em outras fontes de renda que tenham rentabilidade maior. Então, educar-se financeiramente é muito importante e vai acelerar tremendamente esse seu processo para chegar na renda passiva. Você tem que ter uma estratégia. O passo número 4 é você ter uma estratégia de investimento. Ou seja, bom, eu sou um cara que o meu perfil de investidor não é aquele perfil arrojado. O que eu vou fazer? Dentro desse meu perfil moderado ou conservador, eu tenho uma gama de investimentos que também são rentáveis, vão me deixar tranquilo, eu não vou sair apostando e eles vão gerar uma renda passiva. Se eu não estou mexendo lá com a parte mais arrojada, talvez o meu processo seja um pouco mais lento, mas também ele é mais seguro. Então, você criar essa estratégia
é extremamente importante. E aí a gente cai para o que eu faço? Aonde eu coloco o meu dinheiro, o meu rico suado dinheirinho, para então gerar essa renda passiva? Eu vou falar aqui sobre alguns pontos. Imóveis para aluguel, dividendos de ações e de fundos imobiliários. Existem ações que pagam os dividendos, os fundos imobiliários têm a obrigação de pagar dividendos mensais. Então, ter esses ativos na sua carteira é muito importante, porque os dividendos caem, você compra mais ações ou mais cotas e esse bolo vai crescendo. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como é que esse bolo cresce no caso dos dividendos. Outra forma muito interessante é você ter produtos digitais. Você pode criar e-books, você pode ter um site de venda de produtos que você nem precisa aparecer. Então, existem mecanismos hoje que te ajudam a ter parte dessa renda colaborando com o seu patrimônio. Se você tem um livro escrito, você coloca ele à venda, vende um hoje, outro amanhã, 2, 10, 15, 20. No final do ano você vendeu 100, 200 exemplares. É grana que vai caindo na sua conta. É uma forma de você contribuir com a sua renda passiva. Já falei dos investimentos de renda fixa, que são diversos. Você tem aí os CDBs, você tem as LCIs, LCAs. Existe uma série, uma infinidade de investimentos que você tem que ter o conhecimento. Eu já falei agora há pouco. Você tem que ter o conhecimento para investir, mas que não são tão complexos e vão gerar no futuro uma renda passiva, CDB com liquidez diária, CBD de prazo mais longo. Então, tem aí as aplicações em tesouro direto pré-fixado, IPCA+, ou seja, você consegue dentro das modalidades do tesouro direto colocar o seu dinheiro e lá na frente receber aquela grana que vai fazer parte dessa sua renda passiva. Ou seja, existem formas, várias formas de você contribuir para o seu objetivo, que é, olha, eu preciso desenvolver um patrimônio, que a gente já colocou um valor aqui, não se assuste. Ou seja, se eu quiser ter uma renda passiva de R$6.000, eu preciso, ao longo da minha jornada, ter um patrimônio da ordem de 1.800.000. Então, tudo isso colabora para que você chegue nesse valor e que você alcance seu objetivo, que é ter essa renda passiva. Um lembrete importante é que essa jornada é sua. Você tem que saber qual é a sua situação hoje. Não adianta você ganhar um salário mínimo e achar que você vai conseguir fazer, do nada, uma renda passiva de 4, 5, 6 salários mínimos. Então, é uma coisa muito pessoal. Você tem que fazer análise, ser realista e estabelecer aí qual é a sua meta de renda passiva alcançável. O que vier além disso, parabéns, sucesso para você. Bom, vamos lá, a gente precisa parar o vídeo em algum momento e a gente precisa entender se você gostou desse vídeo. Se você gostou, você entende que isso te ajuda ou que ajuda o coleguinha do lado, aquele parente, manda para ele, porque é importante que as pessoas tenham essa noção. Eu não entrei aqui em um monte de tecnicidade, de valores, eu coloquei só um valor para você ter uma ideia, mas tudo isso é muito importante para que você tenha uma mentalidade de que investir é importante, ter um planejamento é importante, de que isso é uma jornada, não é começar hoje e terminar amanhã. Ou seja, planejar, investir com regularidade, escolher bem aonde você vai investir, não fazer apostas, fazer investimentos e ajustar a sua vida nessa jornada para que você tenha mais renda, para que você possa adicionar renda extra e que você possa montar um patrimônio bacana para você viver de renda no futuro. Beleza? Manda para alguém, manda para o amigo, manda para o tiozinho, manda para a família. Me ajuda, eu te ajudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fica comigo por aqui que tem mais coisas chegando. Até a próxima.